E eu passei por muitos processos, irmão. Para eu estar hoje aqui, não foi fácil, irmão. Meu Deus me arrancou lá do Rio de Janeiro, me trouxe de volta para cá. Eu já estava aqui, Deus tinha me trazido para cá no propósito, me abençoou aqui nesse lugar. Mas, por algum motivo que Ele não revelou, Ele permitiu que eu voltasse ao vale. Voltei ao Rio de Janeiro, fiquei 1 ano e pouco lá no Rio de Janeiro. E Deus agora me traz de volta para que aquilo que Ele começou na minha vida aqui neste lugar se complete. E eu tenho passado por muitas coisas, irmão, nessa minha vida. Mas eu não renuncio e eu não nego o nome do meu Deus. E a nossa luta ela é ferrenha, ela é constante. Minha irmã estava louvando aqui, eu estava fazendo uma reflexão na minha vida, de tudo que eu já passei desde a minha infância, do tempo que eu aceitei Jesus até o dia de hoje, irmão. O diabo, ele não desiste de atacar aquele ao qual Deus tem o chamado e o propósito. Aleluia, Jesus. Ele não economiza, ele investe pesado, ele faz empréstimo para poder investir contra a tua vida. E nós, irmão, com base no texto que nós lemos, eu quero dizer para os irmãos que eu não sou pregador. Pregador é o pastor Wander, é o missionário Carlos, é o pastor Nelson, a missionária. Eu não sou pregador, eu sou contador de história. Eu sou contador de história, eu não sou pregador. E como eu sempre faço, por lugares onde passo também, eu sempre digo, irmão, eu vou te contar uma história nessa noite. E eu peço a você que você fique atento, porque nessa história, não é uma história de chapeuzinho vermelho, não. Branca de Neve, não, irmão. Isso é balela. Não. Eu vou te contar uma história verídica. E quando a gente lê o texto e a gente retrocede 4.000 anos atrás, cerca de 4.000 anos atrás, nós vamos estar lá no Jardim do Éden, quando o Senhor, pela sua palavra, Ele começou a formar e criar todas as coisas. Pela palavra, Deus criou as árvores, as matas, o verde. Pela palavra, Deus criou a lua, criou o sol, criou as estrelas. Pela palavra, Deus criou o céu, criou o firmamento. Pela palavra, Deus criou os mares, criou a terra. Pela palavra, Deus fez separação entre o dia e a noite, entre a água e a terra. Pela palavra, Deus criou todos os seres viventes que estão debaixo do céu. Mas existe um ser que ele não usou a palavra. Não, irmão. Ele usou a sua própria imagem. Ele reuniu a Trindade. Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Irmão, quando você cria alguma coisa, você cria de algo que ainda não existe. Mas quando você faz, você está copiando algo que já existe. Ele usou uma base para isso. E a base que ele usou foi a si mesmo. Foi a sua semelhança. E Ele nos cria a sua imagem e semelhança e nos coloca lá no Jardim do Éden e dá a Adão a seguinte ordem: Adão, possuir a terra e dominai-a. Olha, Adão, de tudo que está aí no jardim você pode comer, mas está vendo aquela árvore lá no meio do jardim, Adão? Naquela ali você não toca, porque no dia que você comer daquela árvore ali, você vai morrer, Adão. Você vai morrer, Adão. Não toca naquela árvore. Irmão, olha que coisa maravilhosa. E Adão, na obediência, irmão, a Deus, ele passou não sei quanto tempo Deus levou para dar Eva a Adão. Eu não sei quanto tempo, porque a Bíblia não diz. Mas no tempo em que Adão estava ali, ele, os animais selváticos e tudo que Deus havia criado, Adão estava na obediência. E aqui eu não quero dizer que Eva foi o motivo da desobediência de Adão. Não foi Eva, foi a concupiscência dele juntamente com ela que levou eles a cometerem aquilo que não era para fazer. Ele agora está sentado. Olha que coisa gloriosa, irmão. Adão está ali contemplando os animais. Ele vê o urso com a ursa, ele vê o leão com a leoa,
vê o leopardo com a leoparda, não sei como é que é esse negócio aí. Irmão, ele vê ali cada animalzinho tem o seu par. E ele meditou, ele só pensou. Você não vê a Bíblia dizer que Adão abriu a boca para pedir a Deus uma companheira, não, irmão. Ele sentou, Deus viu a tristeza dentro do coração dele porque estava só, e o próprio Deus disse: não é bom para o homem que ele esteja só. Dar-lhe-ei uma ajudadora. E Deus agora coloca Adão num sono profundo, anestesia o homem, faz dele um processo cirúrgico, tira dele uma costela, e daquela costela ele cria Eva. Coloca a Eva do lado de Adão. E agora já são outras ordens: possuir a terra, dominai-a e povoai-a. Mas continua dizendo: não toca no fruto. Não toca. Os anos vão se passando. Eles vão. O casamento é um negócio, né, irmão? Tem hora que o casal dentro de casa já não é mais marido e mulher, já parece até irmão. Né, irmão? A gente não pode deixar o casamento nosso chegar nisso aí. Mas depois aqui tudo, irmão, pensa só, você viver. Tem gente que não aguenta aí, mas porque é um troço bem complicado, negócio de casamento, né? O camarada viver 900 anos com a mesma mulher. Pensa. E aqui eu não quero ofender nenhum casal, nem as irmãs, nem os esposos. Eu estou falando aqui, irmão, 900 anos, irmão. Tem gente que não aguenta um ano. Hoje em dia, então, irmão, hoje não casa mais, hoje ajunta. Não tem mais casamento. Se não deu certo, vai para cada lado, acabou, tá cada sexo, família, seu caminho. Tá assim, irmão. Mas Adão, irmão, a vida foi passando e foi batendo aquele comodismo entre o casal. Eu conjecturo porque estou falando como homem. O comodismo. Adão, com o passar do tempo, ele já não tinha mais o mesmo carinho, o mesmo cuidado com Eva. Não, vou ali dar uma volta, vai. Ele queria ficar sozinho. Olha só, irmão. Queria ficar sozinho para pensar as coisas. Queria o momento dele só. E deixava Eva à vontade. Vai. Nessas idas e vindas, ela conhece um ser nos seus passeios. Ela conhece a serpente e começa a conversar com a serpente. Ela começa a conversar com a serpente, irmão. E as conversas da serpente com Eva estavam sendo mais atraentes do que a pregação da palavra. E aqui eu quero dizer uma outra coisa, irmão. Tem muito pregador de nome por aí que está ficando de fora do reino, irmão. Tem muito cantor por aí que está fora do reino, irmão. Sabe por quê? Só que é isso aqui, ó. Não estou falando porque eu conheço, irmão. Não estou falando porque eu vi, não. Eu vi isso. Eu vi. Se não tiver povo, não vai. Se não tiver dinheiro, não vai. Aí você vai lá em Gênesis, você vê que o próprio Deus, irmão, que é o dono da igreja, Deus, ele tinha prazer em vir pregar todo dia para uma pessoa. Aleluia, Jesus. Ele vinha pregar para Adão, mas quando era só Adão, ele vinha pregar só para Adão, uma pessoa. Quando ele deu Eva, a igreja passou a ter 2 membros. Ele vinha todo dia pregar para 2 membros. Ele vinha, ele tinha o prazer de fazer isso. Mas hoje não, irmão. Jesus, tem misericórdia. Quando Filipe, ele foi enviado para um caminho que Deus ordenou, pastor Wander é mais conhecedor, é um teólogo, mas o texto diz que aquele caminho que Filipe foi enviado por Deus era um caminho que não passava praticamente ninguém, era um lugar deserto. E Deus mandou o homem para lá por causa de um montão de gente, não mandou por causa de um eunuco. Aleluia. Por causa de um homem. E o homem de Deus foi. Não queria saber se tinha oferta, se ia a pé, se ia de carro, se tinha. Não, ele foi cumprindo uma ordenança de Deus.
E chegando ali, ele pregou para aquele eunuco, batizou aquele homem. Eu pedi que depois que ele batizou aquele homem, ele foi transladado quando ele viu já estava em outra cidade. Foi cumprir o mandato de Deus. E Deus vinha todos os dias pregar para Adão e Eva. E nesse meio tempo eu conjecturo que Eva, como já estava mais inclinada às conversas da serpente, quando Deus chegava para pregar para eles, Eva, se tivesse um relógio, mas aqui, ó, tem gente aí, né? Tem crente que o pregador passa um pouquinho da hora. Meu Deus, esse pregador não larga esse microfone. Que hora que vai acabar esse culto? O culto é 9 horas, dia 9h30, o camarada está pregando ainda. Irmão, começa a se enfadar da palavra. Já não quer mais ouvir a palavra. Já não quer mais se alimentar da palavra. E a palavra é aquela que te liberta, é aquela que te transforma, é aquela que te dá vida. Foi a palavra que tirou de mim a cocaína, tirou de mim as armas de fogo, tirou de mim a mentira, tirou de mim a prostituição, tirou de mim o pecado. Foi a palavra que me lavou e fez de mim um homem cheio do Espírito Santo para vir aqui nessa noite dizer para você que através da palavra a tua vida vai ser mudada. Se você crer, levanta a tua mão e na glória. Ela não queria mais ouvir a palavra. Ela queria ir com a serpente. Lá vem esse Deus de novo para pregar para nós. Que hora que ele vai embora? Eu quero ir lá. Tem a novela. Tem o açaí que vai fechar. Eu quero comer o açaí. Vai fechar ali a lanchonete. Eu estou com fome. Eu quero fazer um lanche. Acaba logo esse culto. Olha a Eva quando agiu dessa maneira. E olha o que ela trouxe para nós. Aí, ó. Se você tiver pressa de sair da presença de Deus, você não está pronto para estar com Ele. É outra coisa, irmão. É outra coisa. Se você tem pressa de sair da presença dele, tu não tá pronto para subir lá. Porque lá tu não vai passar uma horinha tua, não. Tu vai ter que passar a eternidade com Ele. Se tu não quer ficar 1, 2 horas na presença dele, tu não quer passar a eternidade com Ele. Tu não está pronto ainda. Se converte, crente. E lá vai ela, todo dia a serpente, ó, conversa fiada. Até que ela começou a entrar no assunto que ela queria. Oi, Eva, vem cá, vamos conversar aqui. Aquela árvore lá é bonita, né? Ela é atraente aos olhos, ela tem um negócio diferente. Tu nunca pensou em tocar naquela árvore, não? Eva ainda na obediência, mesmo não querendo mais ouvir a palavra, mas ainda havia uma centelha de obediência dentro de Eva. E ela falava assim: não, naquela árvore ali eu não posso tocar. Eu disse que no dia que eu tocar naquela árvore ali, aí ela mesmo foi dando para o diabo a estratégia para o diabo vir combater contra ela. Irmão, ó, cuidado, sai da tua boca aqui, ó. Não fica falando tua vida para qualquer um, não, crente. Aleluia, Jesus. Cuidado, irmão. Porque ele pode estar falando da tua vida para a pessoa que está querendo o teu mal, está dando tapinha nas tuas costas, mas quer ver você todo arrebentado. Conta as tuas coisas para Deus, irmão. E ela foi abrir o coração logo para quem? Para a serpente. A serpente cheia de maldade, se fazendo de amiga. Eu creio que chegava ali as duas, né? Fazia aquele piquenique, só fruta. Fazia aquele piquenique, começava e ria, falando da vida dos outros. Eita, Jeová! Falando da vida dos outros, irmão! Se reunia para fazer fofoca. E Deus mesmo não ficava nem em segundo plano. Só quando interessava para a serpente, porque ela tinha um objetivo de tirar Eva do propósito. Conversa vai, conversa vem, até que um dia a serpente convenceu a Eva. Você falou do dia aí que Deus falou que se você comer aquela fruta lá que vai morrer, você poupa a menina. Acredite, ele está te enganando. Não, pode comer.
Sabe por quê? Ele falou isso porque ele não quer que você seja igual a ele. Irmão, olha só, o homem já era a imagem e semelhança de Deus. Todas as prerrogativas de Deus estavam depositadas em Adão e sobre Eva. Eles eram imortais. Adão tinha domínio sobre todas as coisas. Ele já era semelhante a Deus. Mas a ganância pelo poder, a vaidade, o ego, o orgulho, a falta de querer se submeter a Deus, tudo isso que o diabo tinha um dia no céu, dentro do seu coração, que foi ele deixou entrar isso no coração dele. Não queria ser submisso a Deus e tentou colocar um trono acima do trono de Jeová. Ele pegou todo aquele desejo, conseguiu colocar no coração de Eva. E Eva, como já queria mais ler a Bíblia, estava sujeita a qualquer coisa que dissesse para ela, se tornou uma presa fácil. Rejeitou a pregação de Deus e aceitou o convite do diabo. E quando ela fez isso, ela foi lá e desobedeceu a Deus. Saiu do propósito. Eu estou dentro do texto, eu vou chegar lá. Estou falando, mas eu vou te contar uma história. Para eu chegar aonde eu quero, eu tenho que te contar essa história para tu entender aonde eu quero chegar. Irmão, ela tocou no fruto. Quando tocou no fruto, o texto diz que os olhos deles foram abertos, porque ela comeu, levou para o marido. Irmão, é um negócio, né? Eu estou falando que está a revelação que está descendo aqui, irmão. Tá? Aleluia! Eu não. Quando eu sou chamado para pregar em qualquer lugar, eu não fico preocupado com o que eu vou falar, não. Eu sento ali, peço a Deus o texto, Ele me dá o texto, Ele me dá a mensagem revelada. Ele fala, só abre a boca que eu vou falar. É palavra revelada, irmão. Eu não estava nem esperando vir aqui nesse texto, voltar aqui e falar tudo isso. Revelação do céu para você. Olha só, irmão. Quando ela comeu o fruto, ela descobriu que ela estava nua. Ela descobriu. Como que ela não teve vergonha de ir diante do marido dela nua? Porque ela já sabia que ela estava nua. Naramandacai. Mas o pecado já tinha entrado no corpo de Eva. Ela já estava tomada pelo pecado. E ela queria descobrir como seria a mesma sensação do pecado entranhado no seu companheiro. Vou levar para ele comer. O negócio é bom. Você fica tremelica, né? A cara aqueceu daquela tremidinha, aqueles arrepios, irmão. Foi lá e levou pro bobão. Aqui é tão. Rapaz, eu comi essa fruta aqui, mas eu tô sentindo um negócio diferente. Mas estava cheio da presença de Deus. Trocou a presença de Deus pela presença do pecado, irmão. Que péssimo negócio. Tem coisa melhor que estar na presença de Deus, irmão. Eu não troco essa presença aqui por nada. Aleluia, Jesus. Hoje de manhã eu amanheci meio angustiado. Confesso aos irmãos, estava até conversando com o pastor. O pastor conversou comigo ali. Porque tem momentos na nossa vida que a gente procura. Cadê o Senhor, Jesus? Cadê o Senhor? E vem aquele vazio. É Deus te mostrando como é que tu vai ficar se o Espírito Santo for tirado de você. Se você resolver voltar para a tua vida pregressa e viver constantemente no pecado, não tem como o Espírito Santo habitar na tua vida. Não tem como, irmão. E eles preferiram fazer isso. Trocar Deus pelo pecado. E quando eles fizeram isso, aí sim, eu creio que foi Adão que alertou ela, porque ela já sabia. A mulher, nós estamos, por que nós estamos sem roupa? Peraí, vamos ali, vamos pegar umas folhinhas de figueira e tapou ali as partes. Daqui a pouco deu a hora do culto. Naramandagaio. Deu a hora do culto, irmão. Deu a hora do culto. E o pastor, não falta culto, irmão. O pastor pode estar passando mal, mas ele senta lá atrás, bota outro para dirigir o culto, mas ele vem. O pastor não falta culto, irmão. E Jesus não faltou o culto naquele dia. Ele estava vendo tudo lá de cima, ó, vendo os dois sem vergonha lá. Olha lá o que eles estão fazendo, aquelas crianças. E agora?
Ele lá de cima olhando tudo, irmão. Mas ele não falou nada. Note que Jesus não acusa ninguém. Ele não chegou acusando eles, não. Não. Foram eles próprios que se condenaram. Lá vem ele, o pastor. E as ovelhas acuadas atrás de uma moita escondida, com medo do pastor. Mas mal sabiam eles que o pastor já sabia de tudo. E ele falou assim: Adão, na primeiro feito uma maravilha. O que eu vou falar para o pastor agora? Aí lá saem os dois, aquela cara de cachorro do caminhão da mudança, que se apresenta diante do pastor. Ele olhou para ele e disse: Adão, olha só a pergunta, irmão. Adão, aonde tu está, Adão? Adão, aonde você está, Adão? Irmão, se Deus sabe de todas as coisas, ele já sabia aonde Adão estava. E ele viu tudo que eles fizeram. Por que Deus perguntou para Adão aonde ele estava? Manda, irmão, vigia. Sabe por quê? Hoje tu está crente. Se der bobeira, amanhã tu está no mundo. Quantos amanheceram crente hoje estão desviados agora, irmão? Quantos iniciaram a semana no azeite, pregando, cantando, estão caídos? Deus queria saber se Adão ainda estava na posição. Aleluia, Jesus. Queria ouvir dele, porque ele já sabia. Ele queria ouvir dele. Se eu pequei, me perdoa, vamos resolver isso aqui. Não. Ainda botou a culpa em Deus. O culpado foi o Senhor. Quando tu pediu mulher nenhuma, tu me graça aqui, ela comeu o fruto, eu comi também. Olha só, irmão, que salseiro que ele arrumou. Desobedeceu e quis dizer que Deus era culpado. Meu irmão, Aí chamou ela, não foi Deus, foi a serpente. Né? Tá bom, é os três aqui. Você, teu castigo é esse? Você, o teu castigo é esse? Teu castigo é esse. Você, do suor do teu rosto, tu vai comer o teu pão. Irmão, trabalho. Aleluia. Trabalho, para nós, não é bênção, não é castigo. Trabalho para nós é castigo, irmão. Não é bênção, não. E o povo pode ser castigado. Você não vai porta de emprego comigo. Irmão, é castigo. Você vai sentir dores na hora do teu parto. Você vai ter que se subjugar ao teu marido. Mas eu vou dizer uma coisa: da tua semente vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. E porque tu fez isso, a partir de hoje tu vai rastejar pela terra. Aleluia, Jesus. Tu serás inimiga do homem, e o homem será o teu inimigo. Consumou. E dali para cá, o pecado ele vem se generalizando na terra. E aqui eu vou começar a pregar para você, porque agora eu vou entrar dentro daquilo que Deus me deu para falar contigo, baseado nesse texto, depois dessa pequena introdução. Irmãos, nós estamos degradando contra um inimigo que ele não é carnal. Nós não podemos contemplar ele com os nossos olhos físicos. Não, irmão. E ele está degradando contra a humanidade. Não é há 6 dias, não é há 6 semanas, não é há 6 meses, não é há 6 anos, é há 6.000 anos. O teu inimigo, ele te conhece muito bem, até melhor do que você. Ele nos conhece, irmão. Ele nos conhece. E quando João escreveu esse texto, Apocalipse 12, já haviam se passado 4.000 anos. A sentença dele já havia sido decretada no céu. E João vai dizer que ele desceu até nós com grande fúria, sabendo que o tempo dele é pouco. Irmão, há mais de 2.000 anos o tempo do cara já era pouco. Imagina hoje. E tem crente, irmão, que não quer entrar naquilo que Deus quer com ele. Vou dizer para você uma coisa aqui sem medo de errar. Tem mais crente desviado dentro da igreja do que no mundo, irmão. É mesmo assim, Senhor.
compromisso com a palavra. Tá igual Eva, não quer mais ouvir a palavra. Não, irmão. Só quer vir para a igreja para cantar, para dançar, fazer coreografia, mas na hora da palavra não tá nem aí, irmão. Tem umas igrejas que você vai aí, eu não estou aqui julgando ninguém, irmão. Mas tem umas igrejas que você vai aí, os músicos, na hora da palavra, em vez de sentar e ouvir, vai lá para trás, ficar de conversa, fica um aqui fazendo fundo musical. É por isso que eu já trago o meu, porque eu gosto. O músico mesmo tem que sentar lá atrás e ouvir a palavra. Porque o dom que ele tem era do diabo. Porque a Bíblia reita Jesus. A Bíblia diz que ele era querubim ungido. Ele era regente do coral celeste. E quando ele foi arremessado lá de cima, diz o texto do mesmo capítulo, versículo 13, vai dizer, se eu não estou equivocado, aqui dizer, de Apocalipse, num dos capítulos aqui, Apocalipse, estou confundindo aqui, me perdoe, mas diz um dos textos que quando ele veio, ele trouxe a terça parte dos anjos com a sua cauda. Ou seja, todo o coral celestial foi derribado aqui para baixo. E aqui eu quero trazer uma revelação para você. Antes de Gênesis 1, vou voltar lá. Antes de Gênesis 1, uma revelação do céu. Quando ele foi derribado de lá para cá, ele quis acertar as coisas com Deus. Mas para ele não tem mais jeito. Por quê? Porque ele pecou num corpo glorificado. O camarada é tão ruim que ele conseguiu corromper um corpo que Deus diz que é incorruptível. Aquele mesmo corpo que está esperando eu e você quando nós formos embora lá. E daqui da terra houve um silêncio no céu, não tinha mais louvores, não tinha mais uma adoração no céu, houve um silêncio, uma tristeza. E ele daqui da terra, com os tambores, compunha as suas canções para tentar chamar a atenção de Deus para si novamente. Vou chamar, porque eu era o cara lá em cima da música, ele gosta de música, então eu vou chamar a atenção dele. Daqui de baixo ele compunha, mas Deus, contigo eu não quero mais nada. Daí, ele, para envergonhar o diabo, foi aonde ele botou no coração o desejo de criar Adão e Eva. Vou criar um verdadeiro adorador, aquele que me adora em espírito e em verdade. Tem adorador aqui nessa noite? Deixa eu ver. Tem adorador? Bate palma para ele então. Bate palma para ele aí. Adora, 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 adora. Envergonha o diabo, adora, adora. Adora, Deus recebe a tua adoração. A do diabo não. Deus recebe a tua. A do diabo não. Então adora, 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 meu Deus. O texto de Isaías e Ezequiel vai dizer que dentro dele, isso aqui é lindo, irmão. Isso que eu vou falar para você aqui agora é lindo. Nós somos adoradores por natureza. Dentro dele foram criados os tambores. Eu creio, missionário, e quando ele andava, exalava som deles, emitia sons. A música foi criada dentro dele. Aí Deus, para envergonhar ele mais ainda, sabe o que ele fez? Pegou o tambor que estava dentro dele, desce aqui, e botou dentro de nós, tá aqui, ó. Aleluia! A gente fica o dia inteiro assim no salão. Jeová, Jesus, Jeová. Glória, aleluia! Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, Jesus. Deus tirou o tambor que estava dentro dele e colocou dentro do teu peito, para que você passe 24 horas adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, aquele que morreu na cruz para te livrar da condenação do inferno. Quem acredita nisso aí, levanta a mão e dá glória para Ele. E ele vem durante todos esses milênios degladiando contra a igreja, contra o povo de Deus, contra o povo de Deus, irmão. Quanta gente morreu, o pastor Wander pregou aqui. Ele disse, irmão, muita gente morreu para que esse evangelho chegasse até nós, irmão. Muita gente morreu. Tem países por aí que não tem essa liberdade que a gente tem aqui, não, irmão. Tem países por aí aonde
As pessoas têm que pegar uma senha para ler um versículo da Bíblia por ano. Por ano, fica uma Bíblia no meio de uma praça, o camarada pega uma senha, vai lá, pega aquele versículo, vai com ele para casa e medita nele durante um ano, para ele voltar no outro ano se conseguir pegar a senha. Na Inglaterra, se tu não sabe, o cristianismo está sendo extinto, irmão. Estão prendendo o crente, estão proibindo a igreja de orar. E não é um país radical, não. Nós estamos falando da Inglaterra. Está proibido pregar o evangelho na Inglaterra. E se o país continuar do jeito que está aí, com essa turma que está aí, tu está pensando que a gente vai ter essa... Irmão, eu estou doido para chegar essa hora. Que aí que nós vamos ver quem é quem, que a peneira vai passar. A peneira vai passar. Aí eu quero ver a turma do oba-oba, ó, do din-din. Quero ver ser crente, irmão. Vai se prostrar. Porque não tem caráter com Deus, não tem compromisso com Deus. Nosso irmão está ali cansado do trabalho, mas veio cumprir o seu compromisso. O casal está aqui, ó. Deus está abençoando. As irmãs estão ali, os irmãos estão lá atrás, com as crianças pequenas. Pastor Van, estamos cansados, irmão. Nós estamos aqui, sabe por quê? Nós temos compromisso com Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Nós não viemos aqui por causa das bênçãos, nós viemos aqui por causa do abençoador. E porque nós viemos aqui por causa do abençoador, você pode ter certeza que tu vai sair daqui com ele e as tuas bênçãos vão te seguir. Se você crer, dá glória para Jesus. Deus. Aleluia. E nós estamos nessa peleja desde o dia do Éden. Satanás, ele pelejando. O diabo, ele não pede para te fechar uma porta de emprego, não. Ele não se apresenta diante de Deus para acabar com o teu casamento, não, irmão, não. Ele se apresenta diante de Deus para tirar o teu carro, não, para fechar a igreja, não. Ele vai diante de Deus. Daqui ele não vai lá mais. Agora tem que falar daqui, porque Jesus é onipresente, ele não pode mais lá. Ele fala daqui. Pode chegar nos ares aí, mas no céu não vai mais. Irmão, ele vai todo o tempo na presença de Deus para pedir a minha e a tua alma. Posso matar ele? Posso matar ela? Posso matar ele? Posso? Essa é a oração de Satanás, irmão. Essa é a oração dele para Deus. E ele persiste na oração, mesmo recebendo não várias vezes. Desde lá do princípio de todas as coisas, a oração dele é essa: eu posso matar. E ele só recebe não, a meu respeito e a teu respeito. Glória a Deus. Mas ele não desiste de orar. Então por que tu vai parar de orar? Por que tu vai deixar de orar? Por quê? Por que a gente deixa? Quando espreita um pouquinho, tu tá orando, o troço parece ficar mais complicado. Quantas almas ele deixou de levar para o inferno hoje porque Deus disse não? E está dizendo não agora. Porque ele está pedindo, mas Deus está dizendo não, é meu, não. Mas ele continua. Porque ele sabe, irmão, que o tempo dele é pouco. Se nós olharmos para a geopolítica mundial, a gente vai ver que todo o cenário que nós estamos vivendo hoje está apontando para aquele que vai ser derrotado pelo próprio Cristo, o anticristo. E é uma coisa que a igreja não vai conseguir impedir. Por mais que ore, que jejue, que suba monte, que medite na palavra, a igreja não consegue impedir o surgimento do anticristo, porque ele tem que vir. Porque se ele não vier, Jesus não vem, irmão. Se o anticristo não surgir, Jesus não vem. Assim como foi necessário ele morrer e ser ascenso aos céus para que o Espírito Santo descesse, o anticristo tem que surgir na terra para que Jesus venha nos buscar. E eu digo para você que está me ouvindo nesta noite: se prepare, porque o evento mais esperado desde a fundação do mundo é um evento que esse sim é imperdível.
Às vezes eles fazem shows por aí, bailes, festas, imperdível. O show mais esperado de todo ano. Não! O momento mais esperado pela humanidade é a volta do Messias prometido. Glória a Deus. É a volta do Filho de Deus. E esse evento, sim, é imperdível. E vamos estar apostos, irmãos. Vamos estar com as nossas vestes brancas. Vamos vigiar com isso aqui. Vamos vigiar com isso aqui. Vamos vigiar com isso aqui. Vamos limpar aqui, ó. Vamos limpar aqui, ó. Porque se tiver uma mancha na tua vestidura, por menor que seja, não tem como você passar pela porta. Tu tiver com o bolso amarrotado de bênção, como tu vai passar pela porta se ela medida certinha para você passar com o teu corpo? Meu Deus, aleluia, Jesus. Naramandacai. Aqui eu não estou dizendo também que você não precisa, que você não vai ser abençoado. Você não pode focar nas bênçãos. Foca no abençoador. A bênção vem, mas não deixa ela ser a base da tua fé, da tua vida. Porque se tu perder tudo como Jó perdeu, e a tua fé estiver baseada nas bênçãos, tu larga Jesus, ele vem e tu fica. A base da tua fé tem que ser Cristo e a palavra. Porque não foi as bênçãos que abriram os braços na cruz para que nós estivéssemos hoje aqui. Não foram as bênçãos que deixou para nós esse evangelho. Não, irmão, foi Cristo. Foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi o verbo encarnado, habitou no nosso meio e fez grandes maravilhas. E nesta noite, igreja, que nós chegamos a perceber, olha o alerta do homem de Deus. Olha o alerta do homem de Deus. Vou ler de novo a parte B do versículo em diante. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos ser vigilantes. Vigilante a todo tempo, todo tempo, todo tempo. Não dê brecha, não dê brecha, não dê brecha, não dê brecha. Fica ligado. Para que Deus, Ele mantenha sobre ti a misericórdia, a graça e o amor dele seja derramado sobre nós. Se coloca sobre vossos pés, coloca quem louvor para mim lá agora, por gentileza. Coloca lá para mim, por favor. Coloca, pode subir, amém, irmão? Vou colocar um louvor aqui para a gente encerrar. Oh Deus maravilhoso. Glórias a Deus. 11:02, 11:02. Isso. Coloca aí, ó, foi o homem aí. Tá aí, tá lá, vamos lá. Olha que coisa linda, irmão, que mensagem. Eu queria cantar, se eu não dava sem voz. Estava cantando sem voz, é muito alto, irmão. Mas, ó, medita na letra da canção. Aleluia! Bem-aventurado aquele que lê e crê na sua palavra. De Deus recebe o perdão e livre da condenação tem a vida eterna. Aleluia! João viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para ele. Aleluia! Deu o mar os votos que nele havia, a morte e o inferno também, e todos foram julgados segundo suas obras. É o juízo final.
final. Esse dia será terrível para muita gente, mas será alegria para muitos outros. Você e eu que estamos na presença. Aleluia! Eu sou o Ômega, princípio também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio para sempre achará. Aleluia! Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, princípio também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio para sempre achará. João viu a cidade santa, profetiza, ai que Deus descia do céu, e ouviu uma grande voz que dizia: estarei com meu povo para toda a eternidade. Olha que coisa linda que ele vai fazer conosco. Limparei dos olhos toda a lágrima. Irmão, nunca mais dor, nunca mais pranto, nunca mais preocupação, nunca mais luta, nunca mais guerra, nunca mais problema. É só alegria, é só glória, é glória e glória e glória. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, princípio também o fim. Esse aqui vai ser profeta, ó. Esse aí, ó, vai ser mais usado que eu, crê? E o crê, eu vou usar mais que ele usa. Então recebe aí, ó. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, princípio também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio para sempre achará. Esse vai ser pregador. Esse aí, ó. Eu não me ensino sobre ele que Deus está derramando hoje. Não me ensino, doutor. Bota aqui. Deus vai usar essas crianças na geração deles para a glória de Cristo. Irmãos, que Deus abençoe a igreja e as palmas louvam o nome do nosso Redentor. Missionário Carlos. Glória a Jesus, aleluia. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Poderosa palavra. Jesus. Eu não sei você, mas a colocação foi tremenda. Amém, Jesus. O pastor começou alegre no começo. Meu Deus. Você foi colocando um pouco de comidinha, um pouco de raçãozinha. Foi colocando. Quando chegou no ponto A da história, o negócio foi outro nível. Meu Deus, Amém, que palavra Jesus. tremenda. Aleluia. Meus irmãos, já justificando aqui a ausência do nosso pastor, o presbítero Nelson, ele não teve que se ausentar em meu culto, levar o médico na igreja, uma vez no médico, por estar enfermo. Ontem também eu tratava os 3 dias para cá, eu tenho ficado ruim, né? A garganta também me atacando. Eu sou de rinite, trabalho na frieza, o trabalho é frieza. E daí eu vou ficando ruim, mas Deus está no controle de tudo. Eu passo a sentir o impacto da palavra. Meus irmãos, por questão de ética ministerial e também. Mas deixa eu primeiro aqui fazer os agradecimentos. Agradecer a Deus pela presença de cada um que aqui estão. Tenha por certo que eu creio que da mesma forma que nós entramos nessa porta, não vamos sair, porque Deus falou no nosso coração com forte mistério aqui. Que Deus cada vez mais possa continuar abençoando a Deus dos irmãos. Tenha você. Aleluia. Eita Deus. Tenha você. Deus já preparou algo no céu para entregar para você. Amém? Amém. Então assim, sábado teremos o grandioso culto, o presbítero Gilmar, o esposo da missionária Dejaci.
Que Deus possa abençoar você. Não vai não vir dar apresentações aqui, meu culto, porque eu já sou da casa. É assim que todos são da casa. Glória a Quero Deus. agradecer fortemente ao pastor Wander, ao evangelista Marcelo. Eu vejo esses homens como dois missionários aí nessa terra aí, ajudando as obras que tem por aí para se ajudar. Homens de Deus, né? Homens que manejam bem a palavra. Que Deus possa continuar abençoando sempre a nossa vida, através de nossas vidas. Deus abençoe a nossa casa e as nossas famílias. Então, quero chamar aqui para dar encerramento do culto o pastor Wander, né, aqui da Mesa Apostólica, para orar com a igreja. Agradeço muito a Deus pela sua vida, o evangelista Marcelo. Amém. E marcar outros dias aí para você estar ministrando aquela palavra. Amém? Aleluia. Amém, irmão. Vamos depois de pé. Em nome de Jesus, para terminar o culto. Bênção, né? Eu estou saindo de posse da minha vitória. Glória a Deus. Amém? Agora vamos ser gratos. Vamos agradecer nessa oração no término. Sabe por quê? Porque Jesus ouviu nossas orações. Glória. Eu creio, Deus. Soberano eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, Pai, pelo privilégio e a oportunidade só que a tua Senhor presença, concede, Senhor, estarmos nos em tua fortalece, presença. nos capacita. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado que por viemos, tua Senhor, presença, obrigado pelo amor, meu Pai. adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quero pedir que o Pai, Senhor nos em leve nome em de paz para Jesus, nossos pode lares. Que o Senhor, meu Deus, nos cubra no teu sangue. Repreenda o homem sanguinário, levado perdida, acidente automobilístico. Em nome de Jesus, quando chegarmos em casa, Senhor, vamos receber notícias boas, Senhor. Vamos ter um sono abençoado, vamos deitar, dormir, ter sonhos proféticos, Senhor, e, Senhor, interpretação, e, Senhor, direção de como nós devemos agir. Da vitória a cada um das nossas crianças, não só isso, Senhor. Ouça a nossa oração pelos aqueles que estão enfermos, que foram falando aqui os seus nomes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá vitória. Agradecer com as suas mãos. E é seu. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre, todos digam. Amém. Dá um abraço ao seu irmão, fala que ele é lindo. Profetiza. Profetiza. Profetiza aí. Amém, querido. Deus abençoe. Ai, tem um biscoitinho ali, esquecemos. Não dá, né? O pastor Wander aí, esse aqui tá uma bênção, é gostoso. O pessoal do trabalho gostaram. Não vendi muito não, mas eu vou vender, em nome de Jesus. Nada, vai. Tem que passar o pessoal, eu vou vender Cara, deixa eu te usar. E tu? Deus abençoe, tá bom. Eu tenho que levar mais sábado. Fechado.